Porque, sei lá, o brasileiro tem discutido muito política, isso, fico feliz com isso. Mas quando você vê o nível do que a gente está discutindo, é tão ruim, né? É tão... Em geral, é o tipo, meu super-herói. E não tem um projeto. E a gente tá ferrado. Não tem um projeto. A gente tá ferrado, porque a gente tem uma eleição... Não tem um projeto. A gente tá ferrado, porque você tem uma eleição que no Brasil, olha, acontece a cada 2 anos, né? Porque é 2 anos o cara governando, 2 anos pensando na próxima eleição. Exatamente. Como é que você faz um planejamento de mudar? Muito obrigado. Ela fez tudo discreto e eu atrapalhei o programa. Perdão. Foi força do hábito. E aí, cara, a gente tem essa eleição e aí agora já estamos discutindo a próxima eleição. E aí o Brasil fica nesses ciclos de 2 anos e a gente não sai do lugar, cara. Você pode reparar, eu não posso falar isso, né? Vai ser muito complicado, mas... É que, tipo assim, a democracia brasileira, ela promoveu avanços, acho que é isso, fundamentais, mas é muito difícil a gente olhar para os países do resto do mundo agora e encontrar democracias saudáveis que estão conseguindo crescer e gerar bons retornos. Você vai ter exemplos, né? Dessa coisa tipo, Noruega, sei lá o quê, esses países pequenos ali. E quando a internet veio, ela jogou, parece com querosene nesse negócio. Foi nem gasolina, não, foi um querosene que ficou tipo quase impossível você conseguir qualquer tipo de estabilidade, né, no país. Assim, não tem mais estabilidade. A gente entra numa eleição, o presidente ele é eleito, no outro dia ele já tá tomando porrada, cara. Não tem essa troca de faixa bonitinho, toma aí 30 dias. Cara, já vem na paulada. No outro dia já na paulada e todo mundo criticando. E ao ponto que o cara tem que se movimentar de fala cada vez mais rápido e não tem como fazer nenhum tipo de planejamento. É assim, sei lá, falou uma coisa errada. No outro dia, puta que pariu. É muita gente. Enquanto a informação demorava 6 meses pra propagar, cara, se fosse fazer uma mudança de uma PEC dessa daí, a gente ia descobrir daqui 2 anos. Quando já tivesse mais do que aprovada. E agora não rola mais. Antes já tá no meio do caos, assim. Então, democraticamente, tá mais democrático, se você pensar bem. Só que ao mesmo tempo, os países que estão conseguindo fazer planejamento de 10 anos, 20 anos. Quem são, hein, Raul? Parece que eles estão se desenvolvendo melhor, cara. A China, por exemplo. A Índia, por exemplo. Eu entendo o que você está falando. A gente tem o nosso modelo de democracia, na minha opinião, ele precisava pelo menos de repensar como funciona o mandato do presidente, no mínimo. Cara, eu acho que precisava, na verdade, entender que o presidente da República ele é um cargo executivo, correto? Eu acho que o Brasil deveria ter uma eleição adicional, que era a gente votar num projeto de governo e aí depois pôr um cara só para executar, cara. Sinceramente, eu cheguei nesse ponto que eu acho que isso obrigar as pessoas a entenderem isso. Então a gente chegaria de 10 em 10 anos, por exemplo, e fala, gente, agora vai ter uma grande votação onde a gente vai decidir quais serão os focos do Brasil. Tem aqui, 6 projetos. Então, vamos começa com 100, né? Volta na internet, os 4 melhores, a gente vai pra eleição, a gente vota nesse projeto. Eu tô falando assim, eu acho que seria um método mais simples. Não tô dizendo que é a solução, gente. Só um exemplo, né? E a gente escolhe ali aquele projeto e agora entra o cara que vai executar ele. E daí a gente avalia o cara pelos KPI, igual toque empresa, sabe? Você atingiu tantos por cento desse projeto, tantos por cento desse projeto, tantos por cento desse projeto. Aí coloca uma nota pra ele, 72% aqui de conclusão, ou 10% de conclusão só. Isso é horrível. Já avisa pra todo mundo na eleição. Os caras aqui, 10% do projeto. Quiser votar, vota. Quer fazer concurso de Miss? Pode votar, democraticamente. Mas o cara é horrível. Não vai ter discussão mais sobre isso, não. É assim, isso aqui são a meta que ele deveria atingir no projeto que vocês escolheram, né? Nos últimos 10 anos, e o cara não atingiu nada. Aí eu acho que a gente iria pra uma eleição talvez um pouquinho mais qualificada. Não tô dizendo que é melhorar. Porque tem outras coisas que você vai ter que fazer no flow ali, né? Na dança do dia a dia. Mas só de ter um norte, cara, o que a gente está tentando fazer nesses 10 anos agora? É educação? Então, quais indicadores a gente gostaria de ver no Brasil? Esses aqui. Tá bom. Então, qual que é o trabalho do presidente da República para ele ter uma boa nota? Quer dar nota pro cara todo ano. Fulano de tal tirou 70, tirou 30, tirou 40. Ia mudar a opinião das pessoas, eu acho. Que deixa um pouco mais objetivo, sabe? Sabe, trânsito. Quando você vai furar sinal, tem aquele negócio, tem aquela lombada eletrônica. Na lombada eletrônica, ninguém atravessa errado. Na outra que fica sem avisar a velocidade que você tá, você se fode. Aquela que vai avisar, que vai aparecer quando você tá escrito, você já dá 2 freadas. E o detalhe, tem um velocímetro na frente do carro. Mas o fato de ter uma velocidade lá de fora te faz pensar melhor sobre aquilo. Então, acho que se tivesse um norte... O que é presidente? Ele é só pra executar, irmão. Não tem nada aqui que é pra fazer fora disso aqui, entendeu? Interessante essa visão aí. Cara, hoje em dia eu tô disposto a considerar e trocar ideia e pensar em quase que qualquer modelo, porque o nosso modelo claramente tá estranho. Tá tudo errado. Deu errado. Não,
Eu acho que mesmo se você perguntar pro STF, pros deputados, pros senadores, pro presidente da República, você pode perguntar pro Lula e pro Bolsonaro se foi fácil governar ou se teve governabilidade, eu acho que eles vão te dizer que tá complicado. Pra eles mesmo foi complicado também. Os dois acabaram presos. Não sei. Então, assim, tá difícil pra todo mundo. E os senadores também estão com dificuldade de saber quais são os limites, os deputados estão com dificuldade de saber quais são os limites, o STF tá com muita dificuldade de fazer o país funcionar também. Então, eu acho que todo mundo concorda que o modelo deu errado. Eu acho que a gente precisa de uma nova Constituição e essa demanda vai crescer nos próximos anos. Eu acho que assim, cara... Interessante. Eu acho que vai ser. Mas vamos falar, democracia é legal pra caramba, mas vamos pôr uma nova Constituinte com um pouco mais de estabelecimento aqui do que pode, do que não pode. Vamos reestabelecer o que o Bolsonaro fala, as 4 linhas, né? Vamos reestabelecer aqui, decidir o que pode, o que não pode. E eu acho que seria um bom momento, talvez, pra gente tentar mudar a nossa cabeça de país que funciona como concurso de Miss, escolhe o cara que fala melhor, né? É muito fácil virar presidente da República no Brasil se você tiver uma dialética incrível. Outro otário que usa a mesma referência que eu. Eu gosto dessa de concurso de Miss. Você também gosta dessa? Gosto. Do concurso? Porque é exatamente isso, Eu devo ter cara. aprendido com você. Não sei. Mas... Talvez, se você fala isso publicamente, eu posso ter ouvido. Mas não é muito isso mesmo? É isso, é sorrir e tal. E aí é muito fácil desse jeito pra esse cara, porque a gente não tá acompanhando nada. O que ele tem que fazer? Sei lá, convencer as pessoas que ele é legal, mas não tem uma nota, né, cara? Porque tinha que ter um sistema nacional de gente concursado, tipo... Galera, tem um concurso público aqui agora que é pra você avaliar as metas do governo. E aí, beleza. Essa galera, aleatoriamente, né? Põe ali, cara, põe nossos gênios aí nessa porra. Põe um concurso mais difícil que o Itamaraty. E aí a galera vai ali e vota em quantos % aquele cara atingiu. Vai ter viés. Só que você diminui muito esse viés, né? Uma votação ali falando quantos % o cara atingiu, né? Das metas foram combinadas. Uma análise mesmo. E a gente vai pra eleição com isso. Cara, como executivo, esse cara aqui talvez não seja tão bom. Pode ser que ele seja um bom deputado, fez boas propostas, apresentou boas coisas, mas não é um bom presidente. E aí ficaria meio que, sabe, inegável que o cara não tá indo bem, não entregou aquilo que o Brasil precisava, sabe? Acho que isso seria talvez um caminho mais viável pra gente começar a entender, pelo menos. Porque vai ser muito difícil explicar pro brasileiro, cara, como é que você explica pra alguém taxa de juros do país tá alta porque o governo gasta? O mercado financeiro tenta fazer. Eu acho ridículo. Eu dá vontade de rir. Quando você vê um cara tentando explicar, não, o gasto do governo estoura, daí por isso a gente tem que aumentar a taxa Selic. Tá, e taxa Selic é o quê, irmão? E o preço da gasolina, velho? Vamos conversar sério. Você for conversar com qualquer cara, vamos falar sério aqui. Você fala sério comigo, o preço da gasolina, porque não quer saber. Ah, não, o dólar. Cara, que dólar, velho? É doido. Você vai chegar num mecânico pra explicar o dólar, que o dólar fudeu a vida dele. Ele não vai entender isso. O cara quebrou por causa disso, mas não sabe que foi isso. Então, assim, não dá. A gente precisa de algum jeito que o cara consiga comparar. Porque se você pergunta pro cara que gosta do Bolsonaro se o Bolsonaro fez um bom governo, ele fala que fez um governo incrível. Se você pergunta pro cara do Lula se o Lula fez um bom governo, ele vai falar que fez um governo incrível. Aí o que ele vai falar? Ele vai pegar os melhores indicadores de cada um e eles vão ficar batendo naqueles indicadores. E daí eles vão pegar tudo de ruim e justificar com algum problema gigante. Então, não, porque teve a pandemia. Não, porque teve sei lá o quê. Não, porque o mercado financeiro não ajudou. Não, porque sei lá o que não ajudou. E aí, beleza. Todas essas coisas são verdades. Tudo isso. O povo não é burro. Tá certo isso. Só que o ponto é, o Brasil está desse jeito desde sempre, desde esses últimos 30 anos. Não foi o Bolsonaro que destruiu o país, para quem acredita, né? E não foi o Lula que destruiu o país. Não, gente, o Brasil tem problemas que vem antes. O Lula era menino, já tinha problema no Brasil. Tanto é que ele sofreu dos problemas do país. E o Bolsonaro também. Se você investigar a vida dos dois, eles sofreram com problemas do país. E o Bolsonaro até fez protesto dentro do exército, porque não estava ganhando o salário que ele achava que deveria. Então, nesse ponto ali, os dois tiveram esses problemas de deficiências do Estado. De modo que mostra que não pode ser culpa deles. Já nem estava lá, né? Você tem o Sarney com a hiperinflação, antes ainda. Então a gente precisa de algum outro jeito de avaliar esses caras, que não tá bom, não tá legal, cara. Não tá bacana. E tem que poder discutir isso, sabe? Tem que poder discutir, cara, não é que um seja gênio e o outro seja estúpido. Nenhum dos dois é gênio. É esse o ponto. Eles são medianos, assim, na verdade, os dois. É mais ou menos a mesma coisa. Se você olha em números absolutos, o Brasil não mudou tão grandemente, assim, durante o período de um governo ou de outro governo. Pelo menos, na minha opinião, não. Desde que eu sou criança, falam que o Brasil tá em crise. Não sei que alguém tenha governado no escondido aí, foi eles, né? É verdade, é verdade. Desde que eu sou criança, eu não me lembro que fala assim, gente, agora tá de vento em popa. Na verdade, teve 3 anos ali entre o período daquela capa do Cristo Redentor voando e tal. Teve uma época que o brasileiro falou, agora vai, né? Teve. Coração, teve. acelerada, alegria, tá?